fazer a vontade do Pai. O desafio que a palavra nos coloca hoje é estar atento, estar atenta à vontade de Deus. Saber ouvir a vontade de Deus. Colocar em prática aquilo que tanto teorizamos com as nossas palavras. E fazer a vontade do Pai não é anular-se, não é desistir dos nossos projetos pessoais, não é desistir dos nossos sonhos, não é alienação. Pelo contrário, fazer a vontade do Pai nos coloca cada vez mais inseridos na nossa história, inseridos na nossa realidade, com o pé no chão. Fazer a vontade do Pai nos leva cada vez mais à realização dos nossos projetos de vida, que existe um fim a ser alcançado, existe uma meta a ser cumprida, existe uma disciplina a ser vivida, existe um caminho a ser percorrido. Fazer a vontade do Pai é sim realizar aquilo que tanto buscamos, é sim concretizar os nossos sonhos, mas é um caminho que não exclui ninguém, é um caminho que não anula ninguém. Se vive a renúncia quando necessário, se vive o morrer da própria vontade também para respeitar a vontade do outro e a capacidade de ouvir as pessoas e não só querer ser ouvido. Fazer a vontade do Pai é transformar o meu projeto de vida, é também fazer o meu caminho que eu devo percorrer com a possibilidade de experimentar concretamente em cada encontro da vida a presença de Jesus em meio a nós. Fazer a vontade do Pai é também assumir tudo que somos, tudo que temos e tudo que precisa ser feito. Fazer a vontade do Pai também significa fazer o nosso melhor, não esperar que alguém nos faça, mas a iniciativa de fazer por primeiro é colocar ao serviço comum, ao bem comum, os dons e o projeto da minha própria vida, da minha própria existência. É perceber a capacidade de relacionamentos sadios e não manipuladores, e não possessivos, e não instrumentalizados, aonde as pessoas se tornam simplesmente uma peça de uma engrenagem, criando assim uma sociedade descartável, aonde eu me relaciono enquanto me prestam o serviço, enquanto me é importante. Depois eu descarto, criando relacionamentos fracos, relacionamentos tóxicos. E aí nós começamos a perceber que o evangelho de hoje, quando Jesus responde, a minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que fazem a vontade do Pai, fazem a vontade do meu Pai. Não é que Jesus, ele anula a sua família, não é que ele rejeita, pelo contrário, ele alarga a capacidade de todos fazerem parte dessa família, de todos abraçarem essa causa, de todos estarem no mesmo barco, na mesma realidade, remando junto, indo junto, com as diferenças mantidas, com as divergências, nos dando a capacidade de aprendizado e de diálogo. Porque vivemos muitas vezes numa bipolaridade de X e Y. Não conseguimos nem dialogar. E por essa ou aquela verdade, somos capazes de destruir relacionamentos, inclusive familiares. E não existe a capacidade de falar e de ouvir, porque eu quero impor. Mas, se nem Cristo impôs a sua verdade, impôs o seu caminho, quem é você? Quem sou eu para querer impor a minha verdade ou a verdade de X e de Y na vida das pessoas sem respeitar o livre arbítrio e o respeito pelo outro? Percebe que a vontade do Pai é tão simples de ser feita, mas o desafio que é desapegar-se da minha vontade, do que eu
acho que tem que ser. É também renúncia, é também desapego. A vontade do Pai muitas vezes exige de você e de mim calar um pouquinho a nossa voz, abaixar um pouquinho a nossa bola e ouvir de fato qual é a vontade daquele que nos chama. Certamente não é a discórdia, certamente não é os grupetos preconceituosos de um lado e de outro, certamente não é a guerra e o conflito, mas é a capacidade de diálogo. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.